Olá, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Poxa, nós estamos com muita saudade de vocês, mas muita mesmo. Mas nós não estamos parados, estamos trabalhando muito, estamos pedindo muito a Deus para que toda essa situação se resolva, que você esteja bem com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus queridos na sua casa. Beleza? Nós vamos dar continuidade ao nosso GECOI, seguindo aqueles estudos de Atos. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia rapidaço que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom? Primeiro, nós vamos pedir ajuda para Deus, para Ele nos abençoar nesse momento aqui, para que aquilo que a gente falar aqui seja para abençoar as nossas vidas. Beleza? Vamos orar então? Pai de amor, Deus querido, nos ajude agora nesses minutos que iremos meditar sobre a sua palavra. Nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações e comunique a verdade que nós precisamos aprender neste momento. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Beleza, pessoal? Então, Atos, você já pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Vamos lá? Atos 13, de 1 a 15. Diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, mestres, quem eram os mestres? Profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, que era de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso, o de Herodes, significa que ele era criado como irmão, desde pequeno, ele foi criado como irmão de Herodes, que era o tetrarca, tá? Que era um governador lá de 4 regiões principais lá dentro do Império Romano. E por fim, o Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou o quê? Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, uma primeira cidade que eles foram para Chipre. 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então João estava junto com eles lá em Chipre, ajudando na pregação do Evangelho. 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul é um governante, outro governante lá de Chipre, que era homem inteligente. Então, o procônsul era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Então, Elimas, que era o mágico, ele estava contra que o governador ouvisse a palavra de Barnabé e Saulo. Muito bem. O mágico, né? Muito bem. Procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia,
inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Esse é o texto que nós vamos conversar. Mas, antes da gente ir propriamente para nosso debate, para nossas perguntas, para nossa conversa, eu queria perguntar para você uma coisa. Você já teve algum apelido? Aquele apelido meio sem graça, talvez? Ou um apelido interessante que você gostava, você tinha orgulho de ter esse apelido? E você tem coragem de contar pra gente? Você tem coragem de contar pro seu pai, pra sua mãe, caso a ele ainda não saiba? Você tem coragem de contar pro seu irmão que está do seu lado? Hã? Pois é. O texto que nós lemos mostra como o Espírito Santo trabalhou na igreja. Como iniciou a obra missionária com dois amigos, Barnabé, que era de Chipre, e Paulo. Eles foram enviados para pregar o Evangelho de Jesus pelo Império Romano. Olha só que interessante. Nós lemos isso e, de fato, isso aconteceu. Mas, para falar aos outros, eles tinham primeiro que fazer o quê? Eles tinham que conhecer essa verdade. Eles tinham que saber como que esse negócio funcionava, esse negócio de evangelho, esse negócio de crer em Jesus Cristo, que ele salva. Eles tinham que saber como é que isso funciona e estarem bem sintonizados, cheios de alguma coisa que é o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para poder anunciar para outras pessoas que ainda não conheciam Jesus Cristo, que não conheciam o Messias. Então, eles tinham que experimentar. E muito mais que experimentar, eles tinham que aprovar. Eles tinham que gostar de Jesus Cristo, gostar de caminhar com Jesus. E então passar a viver conforme a vontade de Jesus. E só depois disso tudo, eles teriam credibilidade. Eles teriam moral para falar para todo mundo o que eles queriam falar. E assim começou. Eles foram para Chipre e tiveram uma luta terrível com o Império das Trevas. Eles tiveram uma batalha logo de início. Um falso profeta enganando o governador. Olha só! O falso profeta enganando o governador da província. E aí? Logo depois aconteceu o quê? Lá na Pisídia, Paulo prega na sinagoga e fala para o povo de Deus sobre a aliança que nós temos com Cristo Jesus. E que Jesus Cristo é o cumprimento de toda a profecia. Tudo se cumpriu em Jesus Cristo. E pregar o Evangelho e viver o Evangelho são coisas que têm que andar lado a lado, tem que andar juntinho, falar e viver. Não basta apenas anunciar, não basta apenas você falar, você tem que viver. Tem que ser uma testemunha viva daquilo que você está falando. E desde o início, Paulo e Barnabé levaram isso a sério. Eles foram sempre corajosos,
mesmo nas dificuldades que eles enfrentaram, eles foram corajosos, eles confiaram em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, que ele estava trabalhando, e muitas coisas interessantes nós gostaríamos de pensar a partir de agora. Primeira coisa, pensa comigo. No começo do capítulo, do versículo 1 até o versículo 3, nós vimos o quê? Que Paulo, que era de Barnabé, eles não foram escolhidos por homens. Não foram os amigos dele que simplesmente chamaram ele para ser missionário, que achavam que eles eram legais, que achavam que ele tinha jeito de falar. Não. Não foram eles propriamente que chamaram. Eles buscaram quem? A presença de Deus. Eles clamaram, eles jejuaram, eles oraram incessantemente, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Para quê? Até que o Espírito Santo disse quem seriam os enviados, quem seriam os missionários que dariam início à Igreja de Jesus Cristo nos outros campos que ainda não conheciam o nascimento de Jesus, não conheciam as verdades que Jesus estava anunciando, não conheciam a novidade de vida que nós podemos ter através do Evangelho de Cristo Jesus. Eles conheciam muito as profecias, mas o cumprimento das profecias em Cristo Jesus, eles não conheciam, não sabiam. Muito bem, às vezes nós somos desafiados a fazer exatamente isso que Paulo e Barnabé fizeram. Às vezes nós somos constrangidos, às vezes nós temos vergonha, mas segue um exemplo de Paulo e de Barnabé. Nós podemos e devemos confiar que a nossa fala por nós mesmos não vale nada. Se não tivermos sintonizados em comunhão, juntinhos com Deus, através do Espírito Santo dele, nosso trabalho vai ser em vão. Mas se nós estivermos sintonizados, orando, buscando e até jejuando, nós podemos ser abençoados e a nossa fala, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa experiência de vida pode falar muito alto para outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho pleno. Nós podemos seguir esse exemplo, tendo a certeza que quem vai tocar nos corações serão quem? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai tocar no coração e que vai despertar ele para uma nova vida. Nós podemos anunciar, devemos anunciar, convidar nossos amigos para ir à igreja, para participar do GECOI, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo no coração dele. Beleza? Muito bem. Seguindo adiante, do versículo 4 até o 12, nós temos o episódio que fala do mágico. Um mágico. Só que esse mágico, ele não era uma pessoa boa, ele não era legal. Não era legal mesmo. Ele estava enrolando o governador de Chipre. Vimos que o tal mágico não se interessou pelo Evangelho. E tanto ele quanto o governador ouviram a palavra de Barnabé e de Paulo. Ouviram. Só que o mágico fez o quê? Não deu crédito. Quis sair fora e não queria que o governador ouvisse aquilo, que aceitasse aquela verdade do Evangelho. Pergunto, você já teve medo de falar de Jesus para alguém? De compartilhar o Evangelho com alguém? Às vezes nós ficamos com vergonha, mas nós não podemos ter vergonha, não podemos ter medo. Nós devemos crer que Jesus pode fazer isso em nós, nos dar a coragem, a ousadia de falarmos mais, tendo a certeza, como já falamos anteriormente, que o Espírito Santo vai fazer a obra. Nós devemos ter essa certeza no nosso coração, que aquilo que Jesus chama a gente para fazer, a gente pode fazer. Que a nossa palavra não vai voltar vazia, vai ser alcançada por alguém
algum dia, alguma hora, não sei quando, mas a palavra de Deus não volta vazia. Beleza? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Logo no versículo 6, especificamente, a gente vê o que aconteceu com esse mágico, que ele era o quê? Ele era um mágico, ele era de tradição judaica, ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um falso profeta. Ele tinha tudo para anunciar a lei de Deus, só que ele distorcia conforme ele queria. Ele não era um profeta verdadeiro, autêntico, ele era um falso profeta. Ele enganava as pessoas. Coisa que não combina com a Bíblia. Não bate com a Bíblia, não combina com a Bíblia. Nesse caso, será que vemos isso acontecendo hoje? Será que tem gente que tem até a Bíblia nas suas mãos, até carrega a Bíblia para a igreja, até carrega a Bíblia do braço para lá e para cá, mas não vive o que tem nela? Até conhece de ouvir falar, mas não vive, não conhece de verdade, não guarda no seu coração aquilo que ela tem para nos acrescentar? Desafio para nós, conhecermos mais de Jesus Cristo através da Bíblia e mudarmos o nosso comportamento pessoal, aquilo que há de ruim em nós, conforme a Bíblia nos ensina, conforme Jesus Cristo nos ensina. Há um tempo atrás, lembrando aqui agora, num culto dos juniores, eu tive a oportunidade de fazer uma grande pergunta. E a grande pergunta está baseada nesse livrinho aqui. Dá para ver mais ou menos? Está de trás para frente aí, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Muito bem. Em seus passos, o que faria Jesus? Você pode tomar várias decisões pensando nessa pergunta. Será que o que vou fazer agora vai agradar Jesus? Será que a minha atitude com meu pai, com a minha mãe, com o meu professor, com os meus avós, com o meu irmão mais novo, com o meu irmão mais velho, será que essa atitude vai agradar Jesus? O que ele faria se ele estivesse aqui agora no meu lugar? Vale a pena perguntar isso. Vale a pena pensar isso. Porque se a gente pensa nisso, se a gente se preocupa em fazer a vontade de Deus, nosso comportamento tem que ser conforme o comportamento de Jesus. Jesus é nosso maior e melhor modelo. Ele é nosso exemplo. E nós conhecemos o modelo de Jesus aonde? Através da Bíblia, através da Palavra de Deus. E nós falamos lá na classe, nos cultos, lá, aquela nossa regra de fé e prática. Isso mesmo, está todo mundo afiado, decorado já. Agora temos que colocar isso no nosso coração. Isso é verdade. Precisamos colocar na nossa vida, no nosso coração, nas nossas atitudes. Beleza? Sempre assim. Caminhando para o fim, galera, olha só. O que nós podemos pensar e gravar neste nosso encontro aqui? Paulo, ele aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. Na sinagoga, nas praças, nas viagens, no caminho, aonde ele estava, ele aproveitava a oportunidade de falar de Jesus Cristo, que ele pode salvar, que ele pode mudar a nossa sorte, que ele pode restaurar a nossa vida. Talvez você já tenha tido alguma experiência com Jesus. Não fique quieto, conta para todo mundo. Isso, conte para o seu colega, conte para o seu amigo, conte para o seu pai, para sua mãe. Sabe por quê? Isso motiva os outros a crer. Quando você vê a história de Paulo, esse episódio aqui do mágico, olha só, o governador que era muito conhecedor de tudo, de um monte de coisa, ele quis saber aquilo que Paulo tinha para anunciar. Olha só, e ele creu ainda, olha só, ele teve interesse em ouvir aquilo que Paulo já estava falando, anunciando em Barnabé. Agora,
O mágico não quis saber nada, não quis saber da verdadeira coisa que importava na vida, deixou de lado. Paulo apresentava essa característica marcante: não perder as oportunidades. Você tem oportunidades. Talvez no seu futebol, talvez no seu vôlei, na natação, no balé, no jiu-jitsu, sei lá o que mais que você faz aí. Você tem essa oportunidade de falar de Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de testemunhar, de ser um exemplo vivo. Então, para de brigar, para de encher a paciência dos outros. Seja um amigo legal, seja um amigo fiel, testemunhe de Jesus Cristo para essas pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas. Mas, em tempo de crise, em tempo de quarentena, que está meio complicada a situação hoje, não é verdade? Você ainda assim, você pode fazer muito mais do que está fazendo. Quer ver só? Seu pai, sua mãe, está todo mundo conectado. Está todo mundo conectado. Nós estamos conectados aqui agora. Olha só que bacana. Nós não estamos perdendo essa oportunidade de falar o quê? Do Evangelho. Da boa nova do Evangelho. Daquilo que Paulo tem para nos ensinar neste momento. Paulo e Barnabé, os dois amigos. Então, você pode muito bem compartilhar esta verdade que você viu hoje com seu colega, com seu amigo. Você pode e deve não ser egoísta, porque crente verdadeiro não é egoísta. Ele compartilha, ele anuncia, ele divide aquilo que ele tem de bom. Então, vamos dividir aquilo que nós temos de bom, vamos anunciar essa palavra, vamos pregar este evangelho com tranquilidade, de boa, sem estresse e confiando que Deus vai fazer a obra dele através do teu Santo Espírito. Beleza? Tamo junto? Então, vamos caminhando para o fim. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria muito mesmo de parar agora, de ouvir todas as necessidades, todas as ansiedades, tudo aquilo que você gostaria de compartilhar em oração, mas não dá. Então, você vai orar com a sua família. Depois aqui, agora, durante esse período de quarentena, você tem essa oportunidade. Chama seu pai, chama sua mãe, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar junto, vai ter esse tempo de comunhão com a família, porque é muito, mas muito importante para a gente estar forte. Forte para vencer o dia mau. Mas, agora, caminhando para o fim, eu gostaria de orar com você, mesmo assim, mesmo sem te ver, mesmo sem te ouvir, sabendo que o Espírito Santo que está aqui comigo, está também com você, agindo no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuida da gente, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de cada junior que está caminhando junto com a gente aí, de cada papai, de cada mamãe, de cada pessoa que por algum modo está presenciando esse vídeo, ó Deus, e nós pedimos que ele tenha um alcance, ó Deus, no coração da pessoa, não apenas na parte exterior, mas na parte interior, que ele toque profundamente no coração, nos nossos corações, e que ele faça, que ele provoque um despertar para compartilharmos aquilo que nós temos aprendido. Nós pedimos a sua bênção, ó Deus, porque o Senhor já tem cuidado de nós e agradecemos por isso e queremos pedir que o Senhor continue cuidando de nós. Nós agradecemos porque temos nossas casas, nosso alimento, nossos pais com seus empregos. Nós pedimos também, Deus, que o Senhor continue dando a provisão para cada um de nós. Continue cuidando de cada junior, de cada filho, filha, de cada pai, de cada mãe, para que esse tempo, Deus, que nós estamos passando, seja abreviado, ó Deus. Nós confiamos em Ti e suplicamos a Sua intervenção. Suplicamos o Teu cuidado para cada um de nós. Restaura a nossa sorte, Senhor Jesus. Continue conosco e através do Teu Santo Espírito, Deus, que o Senhor venha trazer paz. Venha trazer paz a cada coração presente, a cada coração dos nossos irmãos, a cada coração que necessita dessa paz, que muitas vezes nós não entendemos porque ela excede todo entendimento.
continue conosco, Senhor Jesus. No Teu nome é que nós oramos. Amém. Joia, galera? Que Jesus abençoe você e até a próxima!